Em 2023, a Disney completa 100 anos de sua fundação. E ainda se lembra? Mas por que será que eu tô falando disso? O que tem a ver o universo de Chaves, Chapolin, Chespirito, lá de terras mexicanas, com o estúdio de animação dos Estados Unidos? Vou te dizer que eles têm muito em comum e tem tudo a ver. Não acredito. Então se junte ao set Chewin' Chewin' Chun Klein e vem com a gente. É claro que a gente precisa começar esse vídeo explicando quem era o grande gênio, o cabeça, o idealizador de tudo envolvendo a Disney. É claro que eu tô falando do próprio Walt Disney. Nascido em dezembro de 1901 em Chicago, Walter Elias Disney veio de uma família humilde que por um bom tempo foi proprietária de uma fazenda. Por lá, o Valtinho, ainda criança, tentava desenhar os animais e percebeu que ele levava jeito pra coisa. Parabéns, pois este é um trabalho onde se nota os dotes de um grande artista. Mais tarde, o que era apenas um passatempo se torna profissão. Em 1919, consegue o seu primeiro emprego como cartunista e depois foi para animação. E é crucial a gente entender uma coisa desde já. Naquela época, a animação ainda era apenas um bebê. Como faria para provar a temperatura da água em que vai dar banho em um bebê? Hoje em dia, a gente está mais do que acostumado a ver séries enormes em animação ou filmes de 2 horas, uma qualidade sensacional, chegou em níveis assim assustadores, no melhor sentido da palavra. E naquele tempo, sabe o que existia nesse mesmo estilo? Nada. A animação tinha espaço apenas nos cinemas, com curtas-metragens que duravam no máximo 2 minutos. E não, ninguém gastava ingresso para sentar assistir 1 minuto, 2 de um desenho e ir embora. Não tem dinheiro para me pagar o aluguel, mas para vir ao cinema tem, não é verdade? As animações eram encaixadas antes dos longa-metragens de sucesso e tinham apenas algumas piadinhas. E essas piadas eram apenas visuais, porque estamos falando da época do cinema mudo. E não à toa, o Disney é considerado o pai da animação por ter virado esse mercado de cabeça para baixo. Ah, bom, então assim sim. Em 1922, ainda muito jovem, ele cria a Laugh-O-Gram, que produzia muito mais desenhos do que o cenário era acostumado até então. Porém, no ano seguinte, a empresa vai à falência, logo depois dele concluir um protótipo muito ambicioso de Alice no País das Maravilhas, que misturava animação com live action. E vocês acham que isso desanimou o Walt Disney? Mas claro que não. Ainda em 1923, juntamente com seu irmão Roy, fundam a Disney Brothers Cartoon Studios, que mais tarde se tornaria a nossa conhecida Walt Disney Animation Studios. Ainda na década de 20, trouxeram mais uns filminhos da Alice e principalmente criaram o ratinho mais famoso do mundo. Eu matei. O rato? Um rato estou de trabalhar aqui, não é? Não esse ratinho, mas sim esse aqui, que nasceu em 1928. Em 1934 vem o projeto mais ambicioso de todos até então, fazer um longa-metragem todo em animação. E é lógico, era tudo muito novo, então críticas não faltaram. No momento em que o Disney anunciou que estava trabalhando em um longa-metragem, as pessoas do meio pensaram: ele deve estar maluco. Aí ficou conhecido como a loucura de Disney. Até que em 1937, contra tudo e contra todos, vem o clássico Branca de Neve e os Sete Anões. Eu vou pra casa agora, eu vou. Paratimbo, eu vou. O filme foi um sucesso, trouxe um retorno financeiro muito bom e isso abriu portas para a produção de várias outras animações. Tô falando de Fantasia, Pinóquio, Peter Pan, Cinderela, filmes que marcaram a sua infância, a minha e a de nossos ídolos. Só para ter uma ideia, em sua adolescência, o Chespirito batizou o seu grupinho de amigos com o nome de um personagem da Disney. Cuenta que cuando frisaba los 15 años, se estrenó en México una película de Walt Disney, en la que aparecía un personaje latoso y escandaloso,
que a todo el mundo molestaba. Era un aracuán, con el que sus amigos y él se identificaron. O pássaro era El Pájaro Aracuã, que no Brasil ficou com o nome de Folião e aparece no filme Você Já Foi à Bahia, de 1944. Oh, desculpe-me, mas você já foi à Bahia, Donald? Não! Não? Então vá! Lá no México, o grupinho permaneceu com o nome Los Aracuanes, como o personagem do filme mesmo. Outra figura muito importante que também é assumidamente fã da obra de Walt Disney é Enrique Segoviano. E se você não sabe, ele foi o diretor de Chaves e Chapolin. Yo soy cinéfilo ante todo, ¿no? Entonces, soy fan de Walt Disney. Me gusta todo lo que son películas y hablé de Walt Disney. Aliás, ele era tão fã que durante uma conversa informal com o Chespirito, soltou uma sugestão. Ele virou pro Roberto e falou: o que você acharia de fazer uma adaptação de Branca de Neve aí? Você acha que é uma boa ideia? Meio naquela coisa, se ele falasse que era legal, você fala, ok, bacana. Se ele falasse, não já se viu, você fala, não, mas eu estou brincando. O que de início era provavelmente uma brincadeira mesmo, ganhou uma proporção enorme ao ponto de se tornar um verdadeiro clássico, a trilogia da Branca de Neve e os Sete Anões de Chapolin Colorado, que foi exibida em 1978. Como vai, dona Cigarra? E como está seu marido? Ele foi fumado. Logo depois das crianças ficarem bem entediadas na aula do Mestre Linguiça, o Chapolin Colorado aparece na escola para falar um pouquinho a respeito da obra do Walt Disney. Bom, aconteceu há muitos e muitos anos num país chamado Chuichuichum Klein. E sim, eu sei, o conto original foi escrito pelos irmãos Grimm, mas os créditos da obra do Chespirito foram dedicados ao Walt Disney mesmo. Mesmo porque os episódios de Chapolin trazem muitos elementos que nitidamente foram inspirados no filme e, portanto, não estão na versão original. O plano do Henrique Segoviano para colocar o Rubem Aguirre como anão se concretiza e o elenco fica da seguinte forma: Rubem Aguirre como mestre, Ramon Valdez como Zangado, Edgar Vivar vive o Feliz, Ricardo de Pascoal o Soneca, Horácio Gomes a Tim, Carlos Villagrán o Dengoso e Chespirito o Dunga. Segundo o próprio Ricardo de Pascoal, que também viveu o Sr. Furtado, o carequinha que quer comprar a vila, o garçom do restaurante, todo mundo ali era fã da obra do Walt Disney, daquele filme da década de 30. E isso tornou as gravações muito emocionantes. Y hacer uno de los personajes de los enanitos era algo maravilloso. Es maravilloso esta profesión que tenemos. Y lo que hacía Roberto hacía que disfrutáramos al 100% y nos divertíamos mucho. E todo esse contexto que eu dei serve pra gente analisar como é curioso pensar que quando Branca de Neve e os Sete Anões saiu lá na década de 30, pessoas como Ramon Valdez, Chespirito e Rubem Aguirre eram apenas crianças. Bom, há tanta gente que esconde a idade, né? Isso também serve pra gente pensar que essa animação envelheceu muito bem, afinal, ela está caminhando para os 90 anos, ou seja, tem uma certa idade. Esse cara é tão velho como o Mestre Linguiça. E a palavra-chave de hoje é especial. Conta pra mim, qual filme da Disney marcou a sua vida? Pode ser antigo, pode ser novo, pode ser um personagem que você tem uma grande afinidade, pode ser algo da Disney Pixar, enfim, solta a sua criatividade e comenta aí que eu quero ler tudo. Mas voltando a falar de Chapolin, muito antes de aparecer na aula do Mestre Linguiça, o herói já havia participado de uma história que se passa no Velho Oeste americano. É um senhor de barbas e careca. De barbas? E careca? Sim. Ah, é? E como surgiu uma oportunidade por ali, o Chespirito não perdeu tempo e resolveu divulgar a revistinha de seu outro programa. Já leu a revistinha do Chaves, não leu? E além disso, uma certa viagem que marcou a vida de todo fã de Chapolin. Não quer ir à Disneylândia com o polegar vermelho? Porém, ninguém sabe o que realmente aconteceu, se o Chespirito foi para os Estados Unidos mesmo, se ele foi caracterizado como Chapolin, se teve fã junto, ninguém sabe, é um grande mistério. Porém, tem alguns boatos que circulam em volta desse mistério. Dizem que alguns fãs foram para a Disneylândia com Chapolin Colorado, sim, porém, quem estava lá vestido de vermelhinho não era o Chespirito, mas sim o seu irmão, o Horácio.
Ou seja, não foram com o Chapolin de verdade, foram com o Chato Resto. O que aconteceu com você, Chato? Você não me prometeu que ia emagrecer para a filmagem desta série, hã? O que se sabe é que a viagem realmente existiu e foi organizada por uma agência de turismo, mas nossas informações acabam por aí. É melhor do que nada. De qualquer forma, a influência da Disney sobre a obra do Chespirito não para por aí. Percebemos alguns elementos característicos em diversos episódios, como a bola do Kiko usada na briga dos pombinhos. Então, gente, traz a bola quadrada. E a roupa daquele garoto que sempre pegava os seus brinquedos e arremessava por cima do muro, porque ele usa uma camiseta do Mickey. Por isso eu te adoro tanto, velho. Yuppie! E não só isso, os filmes do estúdio também marcaram presença na sonoplastia dos episódios. No mês passado a gente fez um vídeo muito legal comparando as trilhas sonoras de Chaves e Chapolin do Brasil com as versões originais, e ali percebemos que o Chespirito usou diversas trilhas da Disney. Eu trouxe mais alguns exemplos que eu não citei naquele vídeo, como no episódio Primeiro Dia de Aula de 75... que usa uma trilha da Dama e o Vagabundo. Hello there, lady. E o que dizer do início do Festival da Boa Vizinhança? Que usa músicas de Alice no País das Maravilhas. Isso sem contar os atores queridíssimos de Chaves que participaram de filmes da Disney Pixar, principalmente na parte da dublagem. O Edgar Vivar foi a voz latina de Doug, o cachorrinho do filme Up Altas Aventuras. Acabo de conhecerte e te quero. E também mostrou seu talento como chefe Gusteau em Ratatouille. Como descreverlo? La comida es la música del sabor, color y con aroma. Hay excelencia a nuestro alrededor. Também participaram dessa dublagem o Herman Robles, que deu vida ao primo do Seu Madruga, e o Hector Bonilha. Só faltou o dono da venda da esquina para formar um episódio completo de Chaves. Eu não acredito em tais milagres. Poucos anos depois, seria a vez de Maria Antonieta de las Nieves emprestar sua voz para Vanellope, de Detona Ralph. Me encuentro aquí con María Antonieta de las Nieves. Bienvenida, ¿cómo estás? Yo no soy María Antonieta, soy Vanellope. Aliás, a Vanellope e a Chiquinha eram tão parecidas que a Maria Antonieta chegou a dizer que a corredora, na verdade, foi inspirada naquela garotinha da vila. Pode ter ocorrido? Sim. Acredito. Apesar de Chaves não ter lá tanta fama assim na terra do Super Sam, ficando mais restrito ao público latino, é uma possibilidade. As duas são crianças, malandras, conseguem o que querem, enfim, se parecem. A Chiquinha, por exemplo, quando queria, passava a perna em qualquer um que se deparasse com ela. Mentiu na cara dura. Mas não só a Chiquinha contou várias mentiras pela vila. Nesse vídeo que tá aqui do lado, que saiu num especial de 1º de abril, reunimos as maiores mentiras que o pessoal ficou contando por ali. É uma mais cabeluda do que a outra. E a gente se vê no próximo vídeo, dessa mesma hora e nesse mesmo canal.